E aí, pessoal? Você tá bom? Eu tô bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre geopolítica, porque o que tá acontecendo hoje é doideira, né? Todo mundo achando que o Trump, paz e amor, gente boa demais, né? Nossa, como o Trump tá gente boa, tá até rolando uma química com o Lula, você viu isso? Pois é, mas o Trump acabou de anunciar que isso aí não é bem assim, né? Isso aí é historinha pra boi dormir. O Donald Trump acabou de anunciar, né, que está a fim de expulsar uma certa figura, se e somente se a condição de investimento não mudar. Vamos falar sobre isso, né? O que está rolando, né, em relação a essa condição de investimento. Eu vou para a tela do aplicativo para te explicar sobre o que nós vamos falar. O Donald Trump também tá se gabando, né? Não é que eu queira me gambar, não. Não é que ele queira se gabar, mas o cara tá arrebentando, né? Todo mundo achou que o Prêmio Nobel da Paz ia sair para ele agora. Não saiu, né? A ONU é totalmente anti-Trump, né? Acabou liberando para Maria Corina Machado, que já é um grande ponto, mas o Donald Trump, né, se posicionou sobre o fim da guerra em Gaza. Isso aí valeu muito a pena. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês para desmentir essa turma esquerdalha da Left People aí. O menino Nicolas Ferreira fez de novo outro daqueles vídeos top, né? Também a galera da Globo prevê aqui, né, a questão da saída do Barroso, como é, né, a nova indicação do Lula e quais implicações isso tem. Vamos falar de China hackeando empresas brasileiras para vencer licitações. Meu amigo, o jogo de espionagem, o jogo de influência da China com o Lulu na presidência tá bombando. E a gente vai falar justamente sobre isso. Esse é o nosso terceiro café. Não, esse é o nosso terceiro editorial. É o nosso, também não é café porque o café tá caro, é o nosso chá da tarde, onde a gente vai debater algumas pautas políticas diretamente com vocês, tá bom? E aí, só o recado rápido, pessoal, olha, o Uruguai, tá? Se você pensa em ter um plano B em relação ao Brasil, entre em contato com a Imigra Mais, 16 993 210648. O pessoal da Imigra Mais está lá, prontinho, né, para te auxiliar, tá bom? E não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Pois é, a turma da esquerda, da Left People, que fala que o Donald Trump é a coisa mais malvadona do mundo, o mensageiro da guerra, do caos, o monstro. Pois é, o cara tá sendo, né, um dos presidentes que mais tá colocando fim a conflitos no mundo, né? Não é à toa que o Daniel diz que ele é o anticristo, né? O cara que vai trazer a paz no mundo, será? Ó, o Donald Trump falou o seguinte: resolvi 8 guerras, Daniel Lopes, tá, pessoal? Resolvi 8 guerras em 9 meses. O Trump anuncia a missão no Oriente Médio e mira o quê? O Prêmio Nobel da Paz. Que é isso? O cara só quer o Nobel da Paz só porque resolveu 8 guerras em 9 meses? É muita pretensão. Bom foi o Lula, que prometeu resolver a guerra com um boteco numa cervejinha, né? Com a cervejinha no boteco. E até hoje só causa mais guerra aqui dentro do Brasil, né? O conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quinta-feira que reféns mantidos pelo Hamas devem ser libertados já na segunda-feira agora, né? Ou na terça-feira. E acrescentou que pretende viajar para Gaza e Israel no domingo. Ou seja, ele vai lá na fonte do conflito, né? Se expor lá. O Lula não foi não, tá? Só para constar. O Trump disse que após o conflito no Oriente Médio, queremos chegar a um acordo de paz. Acordo de paz, né, que já está acontecendo, já está se assistindo por aí, tanques de guerra saindo lá do Oriente Médio, tanques de Israel. Questionado sobre a possibilidade de receber o Prêmio Nobel da Paz, e sim, ele merece o Prêmio Nobel da Paz, cujo anúncio ocorre nesta sexta-feira, mas quem ganhou foi a Maria Corina Machado, o republicano declarou: eu resolvi 8 guerras em
9 meses. E aí a turminha da Left People falou: que mentira, não resolveu nada, o Trump é o homem de guerra, o Trump é o malvadão, o Trump é que é ruim, bom mesmo é o Lula só, né? Então, mentiram. Disseram que ele não resolveu, né, 12 guerras não. E aí eu separei aqui para vocês, fiz um levantamento só para que vocês vejam. O primeiro conflito ficou conhecido como conflito de 12 dias, né, que foi a treta entre Israel e Irã. Lembra quando Israel foi lá e atacou e o Donald Trump chegou e vral, né? Agora há pouco aconteceu, né? Com ataques às instalações nucleares iranianas e bombardeio dos Estados Unidos a alvos do Irã, seguido por um cessar-fogo. Então a primeira foi essa. A Ruanda e a República Democrática do Congo também estavam em conflito. E o Donald Trump chegou, né? Conflito de longos anos que isso acontecia, conflitos prolongados na região dos Grandes Lagos, tiveram avanços na negociação de paz, né? E fizeram ali, né, um acordo de cessar-fogo. Armênia e Azerbaijão também teve um acordo de cessar-fogo para o conflito Nagorno-Karabakh entre esses países do Cáucaso. Fizeram, né, o fim da guerra, declararam ali o fim da guerra e entraram em acordo. Tailândia e Camboja, tanto que Camboja fez o pedido direto, né, para que o Donald Trump recebesse aí o Prêmio Nobel da Paz, tá, pessoal? Então, teve também Tailândia e Camboja, né, que tiveram as tensões fronteiriças resolvidas pelo Donald Trump. Esse aqui foi o mais famoso, né, recente, a Índia e o Paquistão, conflito na Caxemira com encerramento das hostilidades após a intervenção diplomática do Donald Trump. Outro, Egito e Etiópia. Etiópia também recomendou, né, o Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. O Egito ia acabar com a Etiópia. Conflito em torno da água do Nilo, que teve avanços em negociações também. E aí, graças ao Donald Trump. Sérvia e Kosovo, tensões na região dos Balcãs, com acordos de cessar-fogo também intermediados pelo Donald Trump. E aí, agora, o último, né, e mais famoso, Israel e Hamas. O mais recente cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas em Gaza, anunciado em outubro de 2025, incorporando um plano de paz com 20 pontos. E a esquerda está como? A Left People está como? Toda nervosinha, né? Nossa, o Donald Trump, que era o monstro malvadão, tá acabando com as guerras, e nem foi o Lula com a cervejinha e a mesa de bar, não é? Agora, só falta o Donald Trump resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Aí, sem contar também que se o Donald Trump chutar o traseiro do Maduro, o Maduro já tinha ameaçado também, né, invadir Esequibo, ali da região da Guiana ali. Será que conta? Sei lá, hein? Podia contar também, né? Enfim, né? Essa turma é muito hipócrita, essa é que é a verdade. O cara tá fazendo, né, toda a diferença. Israel fez uma publicação, né, no jornal israelense, né, o periódico The Jerusalem Post, né, fez uma homenagem ao Donald Trump. Ó, ele disse o seguinte: ele vai te trazer para casa, ele os trará para casa. O periódico israelense homenageia a Trump depois de acordo de paz em Gaza, né? O periódico israelense The Jerusalem Post rendeu uma homenagem a Donald Trump depois de sua intervenção num acordo de paz entre Israel e a Palestina. Abre aspas. O Jerusalem Post marca esse momento crucial com uma portada, né, uma capa que mostra a silhueta do presidente Donald Trump atrás, né, dos 48 rostos de reféns, junto com as palavras da defunta, né, da falecida primeira-ministra Golda Meir. Talvez seja pronto toda a vida para dizer depois da guerra, porque estamos vivendo um alto no fogo, né? Talvez seja para depois das guerras, porque agora estamos vivendo um alto do fogo, né? E é isso, né? Então, Donald Trump sendo homenageado aí por Israel. Ao Lula é persona non grata em Israel, tá? Só para deixar claro. Vamos lá, pessoal. Ó, matéria agora também do Braddock Show.
o Trump sugere expulsar a Espanha da OTAN por não cumprir com a meta de 5% do PIB em defesa. O esquerdista, o left people, aquele pior tipo de gente que acha que o mundo, né, se vence só na narrativa, não quer ajudar com o custeio, né, de verbas para a defesa, que é a meta mínima de 5%, e aí quer que o Donald Trump ainda seja responsável junto com a OTAN pela defesa da Espanha. O Donald Trump falou, quer saber? Tira esse esquerdista xarope daí, que esses caras só atrapalham. O presidente declarou no Salão Oval nessa quinta-feira que, abre aspas, tivemos um retardatário, era a Espanha, que talvez deveríamos expulsá-los. Francamente, afirmou ter solicitado 5% ao invés de 2%, e meta foi aceita, praticamente de forma unânime, exceto por Madrid. Pedro Sánchez justificou rejeição dizendo que recursos servem para aumentar o estado de bem-estar social. A declaração foi feita na presença do presidente finlandês Alexander Stubb, que cumpre exigências de gastos militares. A Espanha estará entre os países com menor investimento em defesa dos 32 membros. A OTAN não possui mecanismo formal de expulsão previstos em tratado, né? Não dá para se expulsar. Mas a verdade é que quando a gente fala desse tal de estado de bem-estar comum, né, isso só aconteceu depois da Segunda Guerra, quando foi feito um tratado de paz dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, não, vamos lá, deixa comigo, eu vou bancar, né, as despesas aí com guerra, né? Pode deixar que eu vou proteger vocês, fiquem tranquilos, invistam aí no seu welfare state, né? No seu estado de bem-estar comum, melhore a vida dos seus cidadãos, melhore aí as condições, e aí se rolar uma guerra, nós vamos fazer o tratado da OTAN aqui, do Atlântico Norte, mexeu com um, mexeu com todos. Só que agora o Donald Trump falou que eu vou ficar bancando vocês enquanto vocês estão investindo no seu cidadão, eu bancando, tirando dinheiro do povo americano que rala tanto para bancar vocês. Não, eu quero um mínimo aí de cada estado aí para investir em defesa, senão se vira para se defender sozinho, né? Tem muita gente criticando essa atitude do Donald Trump. Mas agora, ó, eu vi, né, essa matéria aqui, ó, do Pace in English, que eu achei muito, mas muito interessante. E aí eu queria que você, né, prestasse atenção nas falas dele aqui. A Europa vai cair nos próximos 100 anos. E sim, isso não é mentira. Vocês, né, que estão me assistindo agora, muitos ainda vão ver isso na história. Eu disse que hoje você não precisa mais colocar soldados nas ruas quando você quer derrubar o seu inimigo no longo ou médio prazo. Como que você faz isso? O sistema de imigração é um deles. Hoje, a Europa está se tornando amplamente muçulmana. Amplamente. Hoje, se rolar uma guerra dentro da Europa, da França, por exemplo, se a França, né, se algum Estado muçulmano resolver atacar a França vai ser bombardeada de dentro pelos cidadãos franceses muçulmanos. Simples assim. Os franceses vão ser eliminados. São os franceses que vão se lascar. Quer outro exemplo? Implemente a ideologia woke. Faça com que os homens, os soldados, os guerreiros do país inimigo se tornem afeminados, se tornem fracos, se tornem figuras que não conseguem defender o seu exército como homens de guerra. É simples assim. Aí você resolve, né, o problema do exército do outro país. Eu quero que você assista esse vídeo aqui e diga se não faz 100% de sentido dizer que a Europa está próxima do fim. Ele falou 100 anos. Eu falo 40. Em 40 anos, a Europa já não vai ser nada daquilo que você já ouviu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá abrindo aqui, mas dá para colocar. Superpovoado. Na real, a gente está subpovoado. Ontem, por exemplo, foi Pera aí, pessoal, vou colocar aqui de novo. Quem sabe faz ao vivo, né? Bora lá. A Europa vai cair nos próximos 100 anos. E não, eu não acho que o mundo está superpovoado. Na real,
a gente está subpovoado. Para uma civilização se manter, você precisa ter uma taxa de fertilidade de 2,1 de cada mulher. Preste atenção, 2,1 de cada mulher. Conseguiu manter uma taxa de 1,9 de fertilização por mulher. E quando chega a 1,3, acabou. Já era a cultura. Chega a ser impossível reverter. Agora, olha a situação da Europa. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Já era. Alemanha, 1,3. Já era. Itália, 1,2. Acabou. Espanha, 1,1. Agora vamos fazer um cálculo bem rápido aqui comigo. Na França, a taxa de fertilização dos muçulmanos é de 8,1. Nas grandes cidades francesas, 45% das pessoas com menos de 21 anos são muçulmanas. Seguindo nesse ritmo, em 40 anos, a França vai se tornar uma república islâmica. O mundo, como a gente conhece, está mudando. E é uma mudança irreversível. E o mais impressionante, vamos estar vivos para ver que isso vai virar. A Europa... Simples assim, né? Ou seja, a Europa hoje, né, a taxa de natalidade da Europa está muito aquém da taxa dos imigrantes que lá estão, tá? E se continuar da forma que está, a Europa vai ser eliminada, né? Já falam que Portugal é um estado, né? É a Guiana portuguesa do Brasil, é um estado brasileiro, né? Que os brasileiros já tomaram conta, né? E os portugueses ficam pistola com isso, né? Você que vive em Portugal aí também assistindo, você já deve saber, né? Dessa condição aí, dessa situação, né? Mas vamos lá, pessoal. Olha isso aqui, matéria da Globo News, né? Olha só, Malu Gaspar, jornalista, publicou o seguinte: a sanção dos Estados Unidos influenciaram a decisão de Barroso de antecipar a aposentadoria. Analisam Camarote, Manu e Ana. E, ele tinha dito que não, foi desmentido pela turma da Globo? Olha só. Destaque da fala do Barroso, sem dúvida, Natuza, é em relação ao agradecimento que ele faz no Brasil. E aí é um recado que ele dá, não só de agradecimento real ao país, tudo que deu para ele, a educação brasileira, e que projetou o ministro Barroso, mas ele também manda um recado aos Estados Unidos. É um recado indireto às sanções aplicadas à corte pelo governo de Donald Trump. Você, Malu? Chamou atenção essa última frase que a gente registrou aí, falando que os sacrifícios da nossa função acabam se transferindo às nossas famílias e pessoas queridas. Eu acho que isso é uma referência muito clara ao quanto as sanções dos Estados Unidos sobre o Supremo, especialmente a revogação dos vistos do Barroso e da família dele, contaram nessa decisão. Certamente fez muita diferença para ele, que já estava pensando em se aposentar, a gente sabe, mas acredito que tenha feito toda a diferença nessa decisão de antecipar a aposentadoria para já. Ana? Quando ele fala que se preparou há muito tempo, né, para esse discurso, já existia há pelo menos um ano, até mais de um ano, esse zum de que Barroso iria antecipar a sua aposentadoria e, sem dúvida, esse momento talvez tenha chegado até mais cedo por conta das sanções dos Estados Unidos. Ele tem uma ligação familiar e até mesmo ensinando em universidades dos Estados Unidos, pesou muito a permanência no Supremo Tribunal Federal. Pois é, desmentiram o ministro Barroso agora, ao vivo. Que coisa, né? Agora, a Malu Gaspar falou uma coisa que realmente faz muito sentido. O Lula vai ter muito poder com a saída do Barroso. Olha só. Cristiano Zanin, Flávio Dino, o sucessor de Barroso, mais os três, o substituto ou substituta de Carmen Lúcia, Fux e Gilmar Mendes. Só nesse período, né, Natuza? Porque ele ainda indicou gente nos outros mandatos dele. Até pedi para o pessoal que me ajuda lá no blog, no Jornal Globo, fazer uma conta. O Johan Heller me mandou um número aqui.
Somados esses 3 ministros que ele terá indicado nesse mandato, ele já vai ter 11 ministros indicados por ele, mais do que ele, só Getúlio Vargas, que indicou 21 ministros. Então vai ter sido o presidente com mais influência sobre as indicações da corte na história, depois do... Vocês entenderam que o Lula terá os 11 ministros do STF, todos indicados por ele. E aí, você fala que a gente não tem risco de virar uma Venezuela, né, meu chapa? Você acredita nisso mesmo? É por isso que eu falo para você, tem um plano B. Getúlio Vargas, e isso não é pouca coisa, a gente sabe, e além disso, e justamente por isso eu tô achando que dessa vez o presidente Lula não vai demorar tanto para indicar o sucessor do Barroso quanto aconteceu das outras vezes, justamente por causa do contexto eleitoral e pela rapidez que ele talvez considere conveniente em relação à nomeação, sabatina, né? Isso tudo aconteceria antes da eleição de 2026. E concordo com a Ana sobre o favoritismo do Messias, muito por causa dessa lógica que o presidente Lula tem aplicado nas nomeações. No caso de ministro do STJ, outros tribunais que a gente acompanha de perto, a gente vê que ele negocia. Mas quando se trata do Supremo Tribunal Federal, tem que ser alguém dele, não é só alguém que ele escolheu, que seja amigo dele, que seja leal a ele. Acho que o PT indicou muitos ministros, a Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff também indicou ministros, e tem um episódio célebre que... Cara, eles falam isso numa calma que quase sangra os meus ouvidos. Tem que ser alguém leal a ele. E eles chamam isso de democrata. Falam isso de democracia. Tem que mudar o sistema brasileiro. Enquanto o sistema de escolha dos ministros do STF não mudar para o voto direto do povo, o Brasil nunca, jamais será uma democracia. Causou trauma no PT, que diz respeito justamente à nomeação do ministro Luiz Fux. Na época se divulgou que o Fux disse que podia nomear ele, que ele mataria no peito as questões relativas ao PT. Isso acabou não acontecendo, chegamos ao ponto aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele destoou dos outros ministros, e acho que o Lula não vai abrir mão disso. E nesse caso, lembrando da indicação do ministro Dino, o Jorge Messias já disputava essa indicação na época, também com o Bruno Dantas, que é uma pessoa vista mais pelo mundo político, e na época tinha o apoio do Senado, assim como o Pacheco agora. Os ministros que apoiam o Pacheco, o principal apoio do Pacheco é o ministro Alexandre de Moraes. Não é qualquer apoio, é o apoio do ministro Alexandre de Moraes e do Davi Alcolumbre. São apoios muito fortes, mas ainda assim, eu acredito que o presidente Lula vá na pessoa dele, que ele sabe que ele pode confiar, que nunca vai traí-lo, nunca vai deixá-lo na mão. Pois é. Vocês entenderam. O Lula tá buscando... Não sou eu que tô falando, é aqui, ó, Malu Gaspar, do Globo. O Lula vai escolher alguém que nunca vai traí-lo, nunca vai deixá-lo na mão. Vou deixar o vídeo do Nicolas aqui mais pro final, tá? Vamos falar sobre outros pontos aqui. Dá uma olhada. Polícia Federal investiga desvio de 200 milhões na saúde e educação. Ora, desvio de saúde e educação na gestão Lula? Ah, pelo amor de Deus, né? No governo atual, a corrupção tá voltando, tá sendo exposta. Nossa, ninguém esperava isso, né? Ninguém imaginava isso, não é verdade? Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Expertise, que investiga um vasto esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro em contratos públicos das áreas da saúde e educação no Pará. Governo do Pará, né, gente? A ação contou com apoio técnico da Controladoria Geral da União. Foram cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão e uma prisão preventiva, além de medidas cautelares, como bloqueio e sequestro de bens, afastamento de servidores públicos e quebra de sigilo bancário e fiscal. Os mandatos foram expedidos pela Justiça, né? Durante o avanço das investigações, a PRF flagrou um dos investigados entregando dinheiro vivo
a um agente público dentro de um órgão da administração estadual. A cena reforçou as suspeitas de corrupção sistêmica, já identificadas na primeira fase da operação. Ou seja, estava tão descarado, estava tão sem vergonha, que o dinheiro estava sendo entregue ali, ó, na frente de todo mundo, dentro da administração estadual. Agora, nós estamos falando de violações, de licitações. Olha isso aqui, matéria aqui do Economic News Brasil. China hackeia empresas do Brasil para vencer licitações, revela CrowdStrike. Um relatório da CrowdStrike revela que a China hackeou empresas no Brasil para espionar concorrentes e vencer licitações estratégicas em áreas como infraestrutura e energia. Agora eu te pergunto, você acha que uma empresa que hackeia os inimigos, uma empresa que faz, né, esse tipo de ação, não está pronta para comprar, né, funcionário corrupto? Faça-me rir, né? Faça-me rir. Ó, vamos lá. Lula tem 46%, Bolsonaro 36%, Lula, segundo turno, 2026, com 11 ministros do STF. Né? 11 não, ainda tem o Gilmar Mendes, o Fux e e a Carmen Lúcia ainda vão sair, né? Mas já são dele. 11 ministros. O TSE inteiro. As matérias todas já dão que ele tem 46% contra 36% do Bolsonaro. Não quero ser o pessimista aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quinta-feira. O levantamento aponta Lula com 46% das intenções de voto contra 36% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 16% e 2%. Resultado, Joe, não quero estar aqui para pagar para ver com todo o meu patrimônio no Brasil, tá? Eu não vou estar aí no Brasil com todo o meu patrimônio aí, é fato, tá? É fato. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 2 e 5 de outubro, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, tá? E aí, vocês acham que o Lula ganharia mesmo, né? Tá fazendo escola, né? A turma tá fazendo escola e muito. Olha a carinha das crianças aqui, né? Olha a carinha. Brasileiros vão à Coreia do Norte para celebrar partido de Kim Jong-un. Olha aqui que é isso, né? Onde que os caras vão celebrar? Kim Jong-un, né? Um grupo de brasileiros cruzou o mundo e chegou na Coreia do Norte para celebrar o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o PT da Coreia, né? Sigla do líder do país, Kim Jong-un. A informação foi divulgada pela mídia estatal norte-coreana. Então, o Lula já tem bons professores, né? Ótimas escolas para ele seguir, né? Aqui, né? Vocês sabem que o partido aqui é o Partido dos Trabalhadores, né? De onde? Da Coreia do Norte. Então, tem muito, né, para ele aprender. A delegação brasileira, composta por 5 integrantes, chegou à Coreia do Norte na última terça-feira. Eles fazem parte do Instituto Paektu, organização brasileira voltada para estudos sobre o país, comandado por Kim Jong-un, né? Eles estudam a Coreia do Norte, tá certo. E acham que é bom, tá? Em uma publicação no Instagram, a organização brasileira revelou ter participado de uma apresentação na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, né? Com direito a discurso de Kim Jong-un. Tá certo, então. Vamos lá, pessoal. Já que a gente tá falando nesse assunto, vamos falar do Moraes agora? Moraes destituiu advogados de ex-assessores de Bolsonaro e aciona a DPU. Isso aqui, né, os advogados estão achando isso aqui um cúmulo do absurdo, né? O Brasil já é cada coisa, né, que a gente precisa ver. O cara vai lá e destitui o advogado dos outros e ainda ameaçou, né, punir os advogados com litigância de má-fé. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a destituição dos advogados dos réus Marcelo Câmara e Felipe Martins. Ambos integram o núcleo 2 da suposta trama golpista e, conforme despacho de Moraes, deverão passar a ser representados por Defensoria Pública. Os dois são ex-assessores do presidente Bolsonaro. Moraes explicou em despacho, na noite dessa quinta-feira, que a Câmara conta com 4 advogados e ainda assim não apresentou as alegações finais dentro do prazo encerrado,
na última terça-feira. Já sobre Felipe Martins, Moraes pontuou que o ex-assessor tem 2 advogados que também deixaram de apresentar as alegações finais. O que os advogados falaram, né? Eles falaram simplesmente que é um circo o que está acontecendo. Que aquilo ali já tem as sentenças prontas e eles não vão perder o tempo apresentando alegações finais, uma vez que a sentença já está pronta. O Moraes disse o seguinte: o comportamento das defesas dos réus é absolutamente inusitado, configurando inclusive, olha só, litigância de má-fé, em razão da admissão da intenção de procrastinar o feito, sem qualquer previsão legal. Ué, qualquer previsão legal? O advogado apresenta ou não, se ele quiser ou não. O Metrópolis entrou em contato com os advogados Eduardo Contes, que representava Marcelo Câmara, e Jeffrey Chiquini, responsável pela defesa de Felipe Martins. O espaço segue aberto para manifestações. Então, já que segue aberto, anota aqui que eu peguei a fala do Jeffrey Chiquini para trazer para vocês. Nota oficial da defesa do Felipe Martins. Gravo esse vídeo a todo o Brasil, a toda a imprensa brasileira, em nome da defesa de Felipe Martins. Eu estou no meio de um tribunal do júri, estou de beca ainda, porque advogado sou, e recebo agora a notícia de que o ministro relator da farsa da trama golpista, Alexandre de Moraes, me destituiu da defesa de Felipe Martins. A mim e o meu colega advogado, Dr. Ricardo. Alexandre de Moraes nos excluiu, nos tirou da defesa. Isso é mais uma decisão arbitrária. Então, primeiro, a quem ainda acha que estamos em uma democracia, fica aqui o registro de que em democracias isso não acontece. Quem decide quem será o seu advogado é o acusado. Agora, a imprensa, cuidado, está sendo veiculada informação inverídica. Nós não perdemos o prazo de alegações finais. O despacho do ministro relator é que a defesa teria abusado do poder defensivo. Em democracias, essa acusação não existe. Não há como abusar do poder defensivo. Uma defesa eficaz, efetiva, faz parte do exercício democrático no Estado democrático de direito. E em respeito ao devido processo legal, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Pelo contrário, por culpa da acusação, a PGR, que trouxe novos elementos aos autos, violando a lei, violando o devido processo legal, nós apenas juntamos uma petição antes do término do prazo e pedimos a suspensão do prazo das alegações finais, ou então que nos concedessem mais prazos e o desentranhamento desses elementos. Poderia muito bem o ministro decidir da seguinte forma: não concedo mais prazo à defesa, cumpra o prazo já estabelecido. Não, pelo contrário, fez vistas grossas às ilegalidades da PGR, porque deveria ter decidido por tirar esses documentos que a PGR trouxe. Veja, terminada a instrução, terminou a instrução, terminou o prazo para a oitiva das testemunhas, terminou a fase para ouvir testemunhas. Você não pode trazer novos elementos. A PGR, após o término da instrução, Felipe já havia sido interrogado, trouxe novos elementos, ou seja, isso viola o devido processo legal, porque não há como exercer contraditório e ampla defesa. O que diz a jurisprudência? Nesse caso, o magistrado tem que retirar esses elementos do processo porque não há como exercer uma ampla defesa. Nós peticionamos dizendo, queremos que esses elementos sejam retirados. Caso outro seja entendimento, nos dê mais prazo para apresentar as alegações finais. O ministro, então, decide da seguinte forma: a defesa perdeu o prazo, o que não é verdade, ainda não terminou o nosso prazo e tirou os advogados, intimando a Defensoria Pública para que venha a defender o Felipe Martins. Isso é aberrante. Primeiro, o ministro trouxe uma jurisprudência de 1956. Disse que poderia me destituir da defesa com base em um julgado do STF de 1956. Acontece que, desde a Constituição de 88, não se pode destituir o advogado de defesa.
É o réu que decide quem é o seu advogado. Poderia, em caso muito excepcional, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, mandar intimar pessoalmente o Felipe Martins para que o Felipe Martins, no prazo de 10 dias, indicasse nova defesa. Ainda assim, seria muito autoritário. Então, venho publicamente, no meio de um júri, estou no tribunal do júri defendendo um acusado, venho aqui me manifestar publicamente, oficialmente, desse excesso de acusação, dessa arbitrariedade realizada por esse relator que não tem direito de escolher quem vai defender o acusado. Agora, eu digo para vocês enquanto Jeffrey, será mesmo que não há um objetivo contra mim por trás disso? Será que não há uma finalidade às escuras de me tirar desse processo enquanto advogado? Por que quer me tirar desse processo? Eu estou incomodando alguma arbitrariedade? Eu estou defendendo demais? Eu estou atrapalhando algo? Eu estou atrapalhando alguma acusação? Eu estou atrapalhando algum jogo? Exigir o devido processo legal é minha obrigação enquanto advogado. Deixa eu deixar bem claro a todo o Brasil. Tenho orgulho dessa beca que visto. O advogado é o único ator desse sistema de justiça que está do lado do povo e não do Estado. E eu não me curvo a essa tirania, porque a minha missão de vida é defender a correta aplicação da lei que está sendo rasgada. Aqui atrás, livros de direito constitucional e de processo penal que hoje o Brasil vê serem rasgados. E um advogado que exerce uma defesa efetiva está incomodando. Então que fique bem claro a toda a imprensa e a todo o Brasil: eu não perdi prazo das alegações finais. Eu agi corretamente. Eu pedi mais prazo. Poderia o ministro ter negado e eu apresentava as alegações finais, que já estão prontas e tem mais de 350 páginas a rebater todas as ilegalidades e todos os abusos dessa acusação totalitária, injusta contra esse inocente. Fica aqui minha nota pública. Já estamos preparando o recurso e vamos a órgãos internacionais com toda a certeza, porque esse processo já não pode ser assim chamado há muito tempo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado criminalista, OAB Paraná 65371 e falo em nome da defesa de um injustiçado. Pois é. Eis a questão, né? Eis a questão. Enfim, né, hoje, né, no direito, a gente sinceramente, né, fica assustado com o que é exposto, tá? Ó, o vídeo passou um pouquinho do time, tá, pessoal? Recado rápido para vocês aqui, ó, 16993210648, você vai entrar em contato e falar com a Imigra Mais, você vai expor ali, né, solicitar a consulta, e na consulta você vai expor suas necessidades. Você quer proteger o seu patrimônio, quer se defender, né, desse, sabe, manicômio jurídico aqui do Brasil, né, dessa perseguição que acontece no Brasil. É isso aqui que você vai fazer. Você vai entrar em contato com a Imigra Mais e vai falar aí com a nossa equipe, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.